Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. E aí hoje eu queria dar uma conversadinha com vocês. Se alguém não me conhece, eu me chamo Estela Pelissari, moro aqui em Londres e adoro ler sobre espiritualidade há muito tempo. E procuro aqui dividir um pouco com vocês do meu percurso para a gente acrescentar um pouco um na vida do outro, né? E a conversa hoje, porque eu comecei a fazer alguns vídeos, né, no início, falando muito sobre o método Sedona, vamos dizer que é o soltar, vamos dizer assim. E existem vários, né, autores, né, o Hawkins, bom, a gente tem, né, o nosso adorado Les Leverson, mas tem muita gente que trabalha o método soltar de maneira diferente. E o que eu sempre gostei do método soltar é que é muito simples, de tão simples que a gente complica, que tem muito a ver com o taoísmo também, né, que é a ação com a nação. Eu fiz até um vídeo, acho que uns 2 vídeos atrás, recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, né. Mas a reflexão desse vídeo de hoje, talvez ele fique um pouquinho longo, é sobre algumas coisas que aconteceram nesse final de semana aqui em Londres. Primeiro que eu fui fazer uma constelação familiar, fazia muito tempo que eu não fazia. E tem uma pessoa aqui, uma senhora, que mora em Londres há mais de 30 anos, mas ela é brasileira. E ela foi aluna também, né, do Bert Hellinger por muito tempo, lá na Alemanha e tal. E ela começou a fazer constelações familiares muito antes de virar aquela moda que, né, principalmente acho que no Brasil virou muita moda. Mas a história toda é que quando ela foi apresentar essa constelação, porque ela só faz constelação durante 2 meses, uma vez no ano quase, quando ela vem para Londres, senão depois ela não faz. E ela é uma pessoa muito especial e eu admiro muito o trabalho dela, uma pessoa muito séria. Mas ela estava contando para algumas pessoas, era um grupo muito pequeno numa floresta, e ela fez um comentário que me chamou a atenção, né? Que apesar de ela ter estudado com o Bert e que ela tenha aprendido muita coisa com ele, algumas coisas ela não concordava, algumas coisas ela não seguia o que ele estava dizendo, porque ela já tinha lido outras pessoas e ela concordava com outras coisas. E eu achei muito interessante ela defender esse ponto de vista, porque o que acontece, e é isso que eu queria chamar a atenção nesse vídeo de hoje, é que muitas vezes a gente acaba lendo um livro ou escutando alguém no YouTube, enfim, e a gente pega aquilo como se tudo aquilo fosse verdade. E muitas vezes não é. Então seria um vídeo mais para a gente ter uma certa reflexão, né? Por isso que eu gosto de anotar nos livros que eu leio, eu anoto coisas e algumas coisas eu fico me perguntando, será que eu concordo ou não? Tudo bem que tem coisas assim, que tem autores que a gente sabe que são excelentes, né? Mas, gente, a gente está numa evolução que, assim como eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, e com certeza aquelas pessoas que tiveram momentos de iluminação também estavam aprendendo, e nem sempre tudo que elas disseram é 100% verdade. Então esse vídeo é um pouco para a gente ter uma reflexão. E isso me veio que essa senhora, nessa constelação, ela começou explicando uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, e eu vou trazer para vocês como reflexão hoje. Ela estava falando, né, que quando nós somos crianças, existe uma certa proteção, vamos dizer assim, e eu acredito nisso mesmo, tá? Que é, vamos dizer, como se fossem os nossos anjos, como se fossem os espíritos em volta, como se fosse, sei lá, o todo. Ele protege nós, quando criança, de nós vermos coisas que, de repente, a gente tem um olhar, digamos que mais simples, feliz, descomplicado, mas encantado também, né? O mundo encantado das fadinhas das crianças. E ela explica que isso é porque muitas vezes, por exemplo, e é verdade isso, por exemplo, você nasceu numa família extremamente complicada, tal, mas quando é criança, muitas vezes a gente não consegue ver aquilo. Ou como disse até uma autora, eu acho que foi a Rhonda Byrne, que eles não tinham dinheiro para comprar enfeites de árvore de Natal, mas a mãe dela, né, colocava frutas e dizia, nós vamos confeccionar a decoração da árvore de Natal com as coisas que a gente tem. Então, na cabeça dela, não é que eles não tivessem dinheiro, é que eles iam fabricar, né, aquela coisa encantada de fazer os próprios enfeites da árvore de Natal.
E aí, muitas vezes também, né, a gente tem, por exemplo, um tio que a gente admira muito, que a gente acha ele maravilhoso e tal, e quando a gente fica adulta, a gente começa a perceber que de repente ele nem era tão gentil, generoso assim, a gente começa a ver outras coisas. Por quê? De certa forma, a gente é protegido, tá? Para que a gente veja as coisas quando a gente é criança, até uns 7, 8 anos de idade, que a gente está fazendo a nossa formação intelectual e em francês, mas e também a nossa formação das coisas, né, que a gente está agregando no nosso subconsciente. Muitas vezes nós somos protegidos para poder ter coisas, vamos dizer assim, mais bonitas, mais positivas, né, no nosso interior. E aí, gente, ela fala uma coisa que eu achei bem interessante, né? Isso me lembrou uma cena dos cavalos, né? Que, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, quando existiam essas pinguelas, né? Que os cavalos tinham que atravessar, essas pinguelas balançavam no meio dos rios. E aí, para os cavalos não se assustarem, né? Por exemplo, já tendo aquilo que balançava e ainda por cima com o rio, as árvores em torno, como essas pontes eram meio estreitas, eles colocavam no cavalo, né, um tapa-olho, certo? Que eles não conseguiam enxergar na lateral. E o dono do cavalo ficava na frente, né, puxando ele. Então ele estava vendo o dono e ele via só o final da ponte, né? Ele não via nada do que estava acontecendo do lado. Por quê? Se ele visse o que estava acontecendo do lado, quer dizer, se ele visse o fluxo do rio, as árvores, tudo, ele podia se assustar e se jogar no rio, entende? Criar um acidente. Então, muitas vezes o universo também faz isso com a gente. Ele fecha um pouco a nossa visão, para que a gente não se distraia com coisas que não são necessárias, né? E lá no final da ponte a gente pode tirar o tapa-olho, né? E conseguir enxergar o quão grande, bonito esse universo é e quantas possibilidades existem. E isso me fez ontem refletir muito sobre a união disso com outras coisas. Eu tô lendo esse livro que se chama Ciência Sagrada, tá? Que é um livro um pouco difícil, vamos dizer assim, né? Que ele era, tá? O Swami, né? O monge que preparou o Yogananda, né? Então ele era o mestre do Yogananda. Eu amo o Yogananda, né? Para mim é uma das pessoas mais incríveis do mundo. Assim, só de olhar para ele eu já fico feliz. Mas o Swami eu sempre erro o nome dele, Wixkterwar, é muito difícil de dizer. Em indiano, então, é pior ainda. Bom, vamos lá. Ele colocou uma coisa, ele escreveu esse livro, né, que é a Ciência Sagrada. Ele escreveu com o intuito das pessoas se darem por conta. Ele recebeu, né, durante uma peregrinação que ele foi fazer, ele recebeu a incumbência de criar um livro que ele pudesse mostrar que todas as religiões têm apenas uma unidade, uma única verdade. Não existe 1000 coisas, entendeu? A essência de qualquer uma das religiões é uma única só, que é o amor, que é Deus, entendeu? Mas que todas as verdades das religiões, de outras religiões, levam todas para o mesmo lugar. E aí, ele falando sobre isso, ele explica que existe um lugar, né, que é o Kumbh Mela. Kumbh Mela é um evento que acontece na Índia, né? E esse evento, até no livro, na autobiografia de um yogi, o Yogananda explica muito sobre esse evento lindo, né? Então, as pessoas se reúnem, né, nesse lugar, que eles chamam, né, nesse evento que se chama Kumbh Mela, aonde existem o fluxo de 3 rios indianos que se encontram ali, que é o Ganges, o Yamuna e o Saravasti. Não, Saravasti. O Saravasti. São esses 3 rios que se encontram. E são rios muito diferentes. Então eles acham que a energia dessas coisas tão diferentes criou um ambiente perfeito para trocar ideias, né? Então vem filósofos, físicos, estudiosos, homens do mundo inteiro, tá? Que se unem com todas essas pessoas, né? Esses budistas, esses hinduístas, tal, esses mestres, né? Esses swamis da Índia, se unem e lá eles trocam conhecimento. Então, e nesse lugar eles se unem para trocar conhecimento. E o Yuxterrar, ele disse que muitas vezes
por exemplo, os homens sagrados, vamos dizer assim, né? Os santos, como eles chamam, eles conseguem enxergar aquilo de uma maneira de fora, sem se perturbar, vamos dizer assim, com aquela energia confusa dos materialistas. Mas os materialistas, que seriam, por exemplo, nós, né? Eu, você, que são pessoas que ainda não conseguiram ter essa tangente de conhecimento, né? Mas as pessoas que vão lá são pessoas extremamente esclarecidas, e ele diz assim que, infelizmente, em cima dos seus credos, né, dos seus conhecimentos, eles acabam criando muro e barreiras. E aí me fez pensar nesse cavalo, né? Que, por exemplo, a gente temporariamente fecha o olho da pessoa, que ela enxerga só numa direção, mas depois se tira. E muitas vezes os conhecimentos que nós recebemos são de pessoas que estão com esse tapa-olho e não tiram nunca. E isso faz com que a gente não consiga ver a amplitude, né, do que é proposto para a gente, que é a nossa caminhada, né? A gente está aqui para melhorar espiritualmente, e a chegada lá, né, é ver que tudo isso aqui é maia, né? Tudo isso é ilusão. Mas o que me fez repensar sobre isso é voltar no método Sedona. Porque quando eu olho o método Sedona, quando eu olho o Ho Oponopono, né? O verdadeiro Ho Oponopono, né? Principalmente que o verdadeiro Ho Oponopono tu não precisa nem fazer as 4 frases, né? Só eu te amo, né? E eu agradeço já é o suficiente. Mas o Ho Oponopono, o método Sedona, o próprio professor Hélio Couto com todas aquelas palestras, né? Quando a gente olha a essência das palestras dele, o Chico Xavier, né? Tantos outros, gente, no espiritismo, no catolicismo, Jesus Cristo, bom, aí nem pensar, né? Eu amo Jesus. Todos eles tinham sempre uma única coisa, que é a unidade. E a unidade, o que ela é? É amar. 2, amar. 3, amar. E tudo fica muito mais fácil, né? A base do Ho Oponopono e do método Sedona, sem dúvida nenhuma, é repetir. Eu poderia aceitar, eu poderia aceitar, eu poderia provar, eu poderia aceitar, eu poderia aprovar. O que é aceitar? O que é aprovar? É uma forma de amor, né? É uma forma de aceitar aquilo, aceitar a pessoa do jeito que é, a situação do jeito que é acolher aquilo e acolher aquilo com amor. Então, assim, esses 2 fatos que aconteceram nesse final de semana, né? Quer dizer, esse fato e mais esse livro que eu comecei a ler ontem, me trouxe à tona a vontade de dividir isso com vocês, né? É de que muitas vezes, sim, nós precisamos ter um tapa-olho, porque é necessário, né? Ter um foco e ir em cima, né? Voltado para um objetivo, mas depois a gente tem que tirar esse tapa-olho e ver que as coisas são maiores e não ficar como esses grandes conhecedores que muitas vezes, né, não conseguem nunca mais, né, em vez de atravessar a ponte, eles ficam bloqueados na ponte, vamos dizer assim, porque eles criaram muros e barreiras. Então a reflexão de hoje é sobre isso, né, de a gente poder ser mais consciente, mais crítico, não acreditar em todo mundo, nem em mim, né? Eu tô sempre aprendendo e eu tento só dividir aqui com vocês as coisas que eu acredito, mas levar a verdade, a grande verdade tá no nosso coração. Claro que assim, ó, a busca do conhecimento é muito importante, né? Porque assim nós podemos ter as nossas escolhas e fazermos as nossas escolhas. Mas acima de tudo, tudo que a gente procura só se resolve com uma única coisa: amar a si mesmo e amar o próximo. Esse é o grande desafio. Beijo pra vocês. Deixo vocês aqui para pensarem um pouco nisso. Olha, até a luz piscou. Bye, bye, bye. E a gente volta a se falar em breve. Tchau, tchau.